Se podemos aprender algo com a sociologia, esse algo é: tudo que se passa na vida social é um processo, inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como isso se dá. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento, e os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante no século XVI e a Revolução Científica no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar dois principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram um estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas duas grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau!